RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, seja bem-vindo no nosso Rio Grande Movimento. Esse dia maravilhoso, o céu abriu. Obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa com notícias, muitas coisas, muitas informações para 27 cidades do nosso Rio Grande do Sul. Bom dia, Liliana. Muito bom dia, Rogério Forcolém, e a você que já está ligado no Rio Grande em Movimento desde cedo, nesta quinta-feira, em que temos o primeiro dia com tempo bom nessa semana. E deve ser o único dia, pelo menos aqui em Porto Alegre. A gente vai já ver como é que vai ficar a previsão do tempo, então, para esta quinta-feira. Aqui na capital, a gente viu que amanheceu aí friozinho, assim como ontem, mas já amanheceu com sol. Vamos aproveitar, então, a quinta-feira, porque amanhã a instabilidade já deve retornar. Aqui na região metropolitana, em Alvorada, também amanhecemos com temperatura baixa, 12 graus, as máximas não devem passar dos 14. Lá em Rio Grande, também mínima de 12 graus, máxima de 14. Na Serra, 6 graus, amanheceu hoje bem mais frio, temperatura aumentando bastante hoje, chegando aos 23 lá em Farroupilha. Em Bagé, mínima de 5 graus hoje, as máximas vão chegar aos 17 graus. Lá na fronteira, um pouco mais de nebulosidade que no restante do estado, mas o sol aparece. Amanheceu com 7 graus, as máximas devem chegar aos 20. Que todos aproveitem a quinta, porque na sexta a chuva volta, principalmente aqui em Porto Alegre, Forcolém. Ih, chuva volta na sexta-feira, Toninho. Isso não é coisa boa, não. A gente quer fim de semana mais ameno, né? Hoje o dia tá tão bonito aí fora, o céu abriu. Mas, enfim, vamos falar agora sobre pesca. Foi aprovada nessa semana na Assembleia Legislativa a Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca. Projeto do Executivo que regulariza a pesca de arrasto no Rio Grande do Sul. Para falar sobre isso, está conosco Ricardo Núcio, secretário executivo do CONGAPS, que é o Conselho Gaúcho de Agricultura e Pesca Sustentáveis, que reúne o Executivo Estadual e entidades de pescadores. Tudo bem, senhor Ricardo? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo. O que fala, eu tenho aqui a lei aqui comigo, mas aí se eu vou ler toda essa lei aqui, o que regulamenta aí? Porque a pesca de arrasto seria aquela no popular arrastão? Bom dia. Particularmente, sim, poderia se dizer com pesca de arrastão. Na verdade, ela é praticada por grandes embarcações, armadoras, né? E na sua composição, 98% vem de outros estados. Uhum. Então, o Rio Grande do Sul não tem essa característica, vamos dizer assim, desse tipo de atividade, como pesca de arrasto. É uma pesca predatória, né? E era executada entre as 3 milhas e as 12 milhas, que é as milhas náuticas, né? Que nós temos, vamos dizer assim, gerência do Estado do Rio Grande do Sul sobre essa... Seria em torno de 5 até 5,5 quilômetros. Após 5,5 quilômetros até 22 quilômetros, era praticada essa prática de pesca de arrasto. Justamente é uma pesca predatória, como eu já disse, né? Em torno de 70% do que é pego nesse tipo de pescaria é devolvido ao mar morto, principalmente peixes juvenis, crustáceos, moluscos e outras coisas. Uhum. Então, pelo que eu estou vendo aí isso aí são os barcos que fazem isso, arrastão? Sim, as embarcações são grandes. Elas geralmente vêm de outros estados, né? Principalmente Santa Catarina, que a gente tem ele tem uma característica bem organizada pesqueira em Santa Catarina, e vem pescar, leva o nosso produto para Santa Catarina e lá é desembarcado, né? Então, nós não temos essa prática. Mas não só isso, o projeto de lei que foi aprovado, o 136, que é o Plano Estadual de Desenvolvimento da Pesca Sustentável. Ela também dá uma sustentabilidade para todo o setor, né? Principalmente o setor dos pescadores tradicionais,
como também dos pescadores armadores. Então, é um conjunto. Nós queremos proteger aqui a nossa fauna, aqui, principalmente das espécies, porque nós temos, em 2014, foi editado um decreto, o 51797, que é vulgarmente chamado da lista vermelha das espécies em extinção no estado. Não só os peixes, mas também aves e crustáceos, enfim, outras coisas. E nesta lista saiu principalmente espécies que são muito pescadas aqui no nosso estado, que é o bagre e o cação azul. Então, através do CONGAPS, que é o Conselho Gaúcho de Aquicultura e Pesca Sustentável, que é um conselho deliberativo, sim, por lei complementar também, em 2014 foi criado, nós conseguimos dar andamento e o regramento para isso. Então, o Conselho, na verdade, é contra essa regulamentação, essa autorização que o Estado dá para vir fazer uma pesca predatória no Estado. Sim, é que o Estado tinha ingerência até as 3 milhas, né, náuticas, né? E nós estamos ampliando para 12 milhas. Então, na verdade, de 3 a 12 milhas era prática normal, né? Sem nenhum tipo de fiscalização, ou pouca fiscalização, né? Sim. O que nós estamos fazendo o regramento é agora ampliando de 3 milhas para 12 milhas. Aí tira o poder do Estado. Não, aí é que entra o poder do Estado, agora sim. O Estado tinha ingerência até 3 milhas, agora nós temos gerência até 12 milhas. O Estado tem ingerência, né? Então, nós estamos cuidando do nosso estoque pesqueiro e juntamente com as universidades, principalmente a FURGS, né, que auxilia bastante, o Seclimar também da URGS aqui, no Tramandaí, em Bé, a gente vai fazendo estudos até para ver e para viabilizar quais são as espécies realmente que têm condições de sair da lista de extinção, né, que ficou em 2014. Então, ainda nós estamos trabalhando em cima disso para poder... Mas, seu Ricardo, deixa eu perguntar de novo, que eu não sei se eu entendi, daqui a pouco eu... Sim. O Conselho está a favor ou contra essa nova lei de regulamento? Não, partiu do Conselho. Partiu do Conselho. Isso, foi uma organização do setor, né? E nós, através do CONGAPS e via Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, nós encaminhamos ao governo do estado como projeto de lei e aí foi encaminhado à Assembleia Legislativa para sua apreciação. Partiu do CONGAPS essa ideia. Entendi. Nós tínhamos esse problema de proteger até as 12 milhas, né? Sim. E era protegido até as 3 milhas. Então, os pescadores tradicionais e os nossos pescadores também que fazem a pesca aqui dentro do estado competiam com essas outras empresas de grande porte. Claro, né? que fazem essa... E que vêm de grande porte e que fazem a pesca de arrasto, que é uma pesca predatória, e levavam toda a nossa produção para Santa Catarina. E além de matar os nossos animais. Né? Além de devolver para o mar espécies juvenis mortas. Então, assim, nós temos um problema de conservação, que justamente aquele decreto em 2014 veio para proibir esse tipo de pesca, para ver se as espécies aumentavam o volume pesqueiro, né? E, em detrimento disso, vinham embarcações aqui e estavam levando o nosso produto. Então, assim, era um contrassenso isso, né? Sim. Então... E também tem uma coisa, né? Ele pega lá em alto mar e não vai pagar nem imposto disso, não vai pagar nada, né? Não paga nada. Ele vem, destrói, não paga nada, deixa para trás uma... Muito boa pergunta. A questão toda é isso, é a evasão de divisa, né? O setor não consegue se organizar aqui, os grandes armadores vêm, pescam, levam embora e descarregam em Santa Catarina. E muitas vezes nós estamos comprando o pescado que é produzido no nosso litoral. Isso. Nós temos um vídeo, né? Tem um vídeo aí, Salete? Aí, ó. Esse. E essa pesca aí na beira da praia também está proibida? Né? Praticamente nós vamos regulamentar, através do CONGAPS agora, nós vamos regulamentar todo tipo de pesca de arrasto. Isso também é uma pesca de arrasto? Ele é uma pesca de arrasto, isso. Mas isso é feito bem no litoral, né? Isso aí é feito por nossos pescadores. Nossos pescadores. É claro que isso está regulamentado, tem, né, agora fiscalização em cima, tem algumas questões que nós estamos... A Patran, né, que faz da brigada, Sim, né, que faz muita fiscalização isso, aí. faz fiscalização, O IBAMA também faz fiscalização. Entendi. Então, essa é uma prática que nós temos de pesca de arrasto, claro que em menor proporção em relação às embarcações. Claro.
Não causa aquele impacto maior. Não causa aquele impacto maior. Mas causa isso. Qual é as principais espécies que ficam ameaçadas com este arrastão desses grandes barcos aí? Olha, todo e qualquer tipo porque como a pesca de arrasto ela não é seletiva, né? Sim, ela vem. Ela pega tudo. Então ela pega de todos os tamanhos, né? E principalmente peixes juvenis, né? Que vêm para o nosso litoral para crescimento e para procriação, né? E justamente depois de pescado é devolvido ao mar, né? As espécies que não têm interesse comercial. E então nós estamos sofrendo essa questão aí. Por isso que os estoques pesqueiros do Rio Grande do Sul são baixos, né? Então nós temos que proteger o crescimento e desenvolvimento do setor pesqueiro. Marisete Bucher está dizendo bom dia pra gente. Se você quiser mandar sua mensagem aí. Obrigado, Marisete. Bom dia para você também. A Elisandra Carvalho também está lá, deu um bom dia. Pode escrever sua mensagem aí. Se tem uma pergunta também para o nosso Ricardo, aqui, secretário executivo do Congaps, a respeito de alguma coisa de pesca, autorização, lei, pode perguntar também que ele... Quem é que vai fiscalizar em alto mar, então, para deixar isso aí bem... Olha, esse foi o marco inicial, né? Justamente a aprovação da lei. Claro que agora nós temos um longo trabalho, né, para ser feito, né? Que é a regulamentação, né? Ou por decreto, ou através do próprio Congaps mesmo, que tem essa capacidade de a gente fazer essa regulamentação. Através de resolução, enfim. Mas o grande desafio é esse, né? É a fiscalização. Justamente agora nós temos que sentar dentro com os órgãos do Estado, né? E tanto também com o IBAMA, e ver essa possibilidade de como é que a gente vai fazer com a participação da Marinha também. Então, temos que ver agora como é que vai ser feito essa questão da fiscalização. Me diga uma coisa, quais são as penalidades daí, a partir daqui, quando o cara for pego com esse barco fazendo isso? Inclusive no artigo 30 fala das infrações, né? Uma delas é o inciso 11º, que fala da questão da pesca de arrasto. Mas tem outras penalidades, né? Utilização de petrecho não regulamentado. Mas ele pode perder o barco, quanto paga multa? Paga multa, né? E a suspensão da prática de pesca, né? Dependendo do tipo e da gravidade Mas o barco não pode ser apreendido, né? Olha, o barco pode ser apreendido aí quando entra a Polícia Federal, principalmente quando teve aquele em torno de 28 toneladas de bagre que foram despejados ali no litoral de Imbé ali, que teve até bastante repercussão na mídia, né? Se descobriu através da Polícia Federal que a embarcação era de Santa Catarina, né? Ele foi autuado e está suspenso, inclusive, está apreendido o barco, está suspenso a sua atividade lá, levou multa, então... Mas ali foi um crime ambiental bem grave. Um crime ambiental bem grave, mas o que acontece? Eles fazem essa prática e como como eles foram detectados, né, no litoral, para não serem autuados em flagrante, o que eles fizeram? Eles despejaram isso, então, mas mesmo assim houve... né, fotografias aéreas, enfim, que realmente constataram que eles estavam devolvendo peixe que no nosso território é proibido, né? Eles estavam pescando aqui justamente para levar embora, né? Me diz, quando entra em vigor essa lei, já entrou? Sim, já agora vai para sancionar, né, para o governador sancionar, e praticamente ela foi aprovada sem nenhuma alteração, né, sem uma emenda. E depois a sua regulamentação através de decreto, inclusive tem que regulamentar também o fundo, que é importante, a lei também trouxe um avanço na questão do fundo de pesca, né? Que ele pega recursos de convênios federal, de ONGs internacionais, de recurso do próprio Tesouro, recursos oriundos de multas e autos de infrações. Então, porque também o setor, para a gente desenvolver e o Estado ter políticas públicas direcionadas a esse grupo de pessoas, né, que trabalham com o setor pesqueiro, elas precisam de recurso, né, justamente para fomentar isso. Me diz uma coisa, secretário, como é que está a cultura da pesca no Rio Grande do Sul? A gente sente ela um pouco fraca, assim, apesar de nós termos um mar bem extenso aí. O que falta para reforçar a cultura da pesca aqui mais ainda? Eu acho uma das questões que faltava era a regulamentação, né? Eu acho que nós temos que por que regulamentação? Até para trazer quais são as áreas de pesca, quais são as áreas que podem ser para a prática esportiva, quais são as áreas que... Isso tudo está dentro dessa nova lei?
Na verdade, ela é bem abrangente, né? E aí, claro que depois precisa de ser regulamentada, mas ela nas entrelinhas, vamos dizer assim, dos artigos, ela traz todo esse escopo, né, de proteção. Então, inclusive até de delimitação de áreas que pode ser utilizada para a prática esportiva várias pessoas que utilizam para... Então, tem essa característica. Nós temos que agora, esse é o desafio agora, né? É realmente regulamentação e dar um status maior para o ordenamento pesqueiro. No nosso litoral ali, onde é que são as bases mais fortes pesqueiras da cultura de pesca? Nós temos aqui Tramandaí-Imbé, que é muito forte, né? E lá naquela região de Rio Grande, né? Sim. São José do Norte, Rio Grande e tal. Então, são os dois polos, vamos dizer assim. E justamente nesses polos é que nós temos a grande participação e influência aí das universidades, né? O Seclimar aqui, da URGS, né, em Imbé, Tramandaí, e lá na Costa Sul, a FURG. Nós temos sardinha aqui, de pescar sardinha, nós temos alguma... Sim, tem também. Tem? Então, tem a tainha, tem a sardinha, tem várias espécies. E os catarinenses não vinham aqui também buscar essa sardinha? Também. Vinham, não, né? Na e verdade, aí eles estavam lá, a gente compra a sardinha mais cara ainda. Com certeza. Aqui nós temos poucas... hoje, lá em Rio Grande, eu acho que deve ter uma empresa só que faz o processamento do pescado, né? Os outros fecharam. Mas secretário, então está picando isso aí para o governo tomar conta dessa questão e fomentar mais essa cultura pesqueira, criar mais geração, levantar uma geração de emprego maior. Nós vamos comer o peixe com mais barato, vamos ter qualidade. Com certeza. O objetivo é esse, né? É fortalecer o setor pesqueiro justamente com políticas públicas que possam se envolver. E aí geração de empregos, né? Geração de divisas, de renda, né? Sim. E realmente a gente poder alavancar todo o setor. Então, dentro dessa desorganização, entre aspas, do setor, a gente conseguiu agora essa ampliação da lei e justamente agora vamos ter condições de fazer todo o ordenamento pesqueiro no estado, né? Ok. Ricardo Núncio, secretário executivo do CONGAPS, o Conselho Gaúcho de Agricultura e Pesca Sustentáveis, que reúne o executivo estadual e entidades de pescadores. Essa lei, dentro do que o senhor falou, trouxe um avanço muito grande para o nosso estado, sim. Vemos aí uma proteção do nosso meio ambiente, dos nossos animais, nossos bichos, nossos peixes, né, e o nosso alimento. Agora, esperamos o segundo passo, né, que é a fomentação maior, que reforce esse setor pesqueiro aí, para que a gente tenha muitas alegrias ainda no estado com isso, né? Com certeza. É um avanço que trouxe, é um marco, né? E justamente o que o estado quer, o que o governo quer, então justamente a gente... É um setor que carece muito de políticas públicas e agora está organizado, né, através do próprio Conselho. O Conselho tem uma importância muito grande porque congrega entidades públicas e participação também dos pescadores tradicionais e dos armadores. Então, assim, é um conselho, né, que tem um poder deliberativo justamente para a regulamentação do setor e nós vamos acatar aquelas decisões do próprio CONGAPS para fomentar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo as políticas públicas necessárias ao seu desenvolvimento. Ok. Muito bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia, parabéns obrigado. pela lei aí. Nós vamos para um breve intervalo comercial. O Rio Grande Movimento volta já. De volta ao Rio Grande Movimento, seja bem-vindo você aí que está em Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, você que está em Canoas, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, também está nos vendo pelo canal 524. Você que está em Uruguaiana também está vendo a gente. Muito obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa. E se você tem um amigo ou amiga, eu não tenho net em casa, o 524, pede para entrar no Facebook ali, na página RDC TV. Você vai entrar no Facebook e vai poder ver online, ao vivo, a pessoa também vai poder, de qualquer parte do mundo, nos assistir também no Twitter e no YouTube.
O assunto agora é as agências do Cine e o FGTAS realizam amanhã um dia de atendimento preferencial para pessoas com deficiência. A ação faz parte da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência. Para falar conosco, está aqui o senhor Darcy Cunha, diretor técnico do FGTAS. Bom dia, senhor Darcy, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bom. Como é que vai funcionar esse dia preferencial, senhor Darcy? Nós temos amanhã em 83 agências da FGTAS Cine em todo o estado, no mínimo um guichê para atendimento preferencial para as pessoas com deficiência. Certo. Isso faz com que a pessoa chegue lá e não precise entrar em fila, está sendo atendido de forma preferencial. Vamos oferecer nesse dia, fazendo parte dessa Semana Nacional para a Pessoa com Deficiência, oferecendo vagas de trabalho. Nós vamos ter, na maioria dessas agências, empresas com empregadores entrevistando as pessoas com deficiência para preencher essas vagas. Então, é uma ação social que nós fizemos diariamente em todas as nossas agências no estado, mas esse dia é preferencial. Tem uma lei, né, que comporta que a empresa tem que absorver uma pessoa com deficiência. Hoje tem uma lei que observa isso, não? A empresa, a partir de 100 funcionários, tem que ter um percentual de empregados, de trabalhadores com pessoas com deficiência. Varia de 2% a 5% do número de empregados da empresa, de acordo com o tamanho e o número de empregados. A gente vê isso muito em supermercado e hipermercado, né? Pessoas com deficiência sendo aproveitadas em algumas áreas ali, trabalhando, fazendo seu trabalho direitinho. É interessante a gente levar isso em consideração, que o ambiente de trabalho para receber o trabalhador com deficiência tem que ser preparado. A gente vê, como você falou, nos supermercados, mas também nos escritórios, nos restaurantes, em hotéis, profissionais, trabalhadores e desempenhando uma função como outra pessoa, apenas é uma pessoa com deficiência, tem alguma limitação, mas são profissionais competentes e têm que ser absorvidos, devem ser absorvidos e recebidos. A empresa, é interessante que o empregador, dentro da sua empresa, prepare um ambiente receptivo na sua equipe para receber a pessoa com deficiência, que ela fique ambientada. Claro. Que consiga desempenhar com a maior qualidade a sua qualificação e desempenhar um trabalho bom que atenda a necessidade do empregador e a pessoa se sinta satisfeita no ambiente de trabalho. Isso é muito importante. A gente vê, eu já vi em várias empresas, assim, por exemplo, tem uma empresa de um amigo, onde o chefe de almoxarifado dele dá na cadeira de rodas. Então ele tem toda uma acessibilidade para ele, né? Tem rampas que dão acesso, ele vai ele entra desde da calçada, ele entra na empresa, circula pela empresa, e aí já contrataram mais 2 funcionários de cadeira de roda na mesma empresa. Então é isso bem que o senhor está falando. Nesta dificuldade que esse rapaz tinha, eles prepararam todo o ambiente da empresa. E ele está dentro do cotidiano, né? De pressão de funcionário, de tudo. Todo mundo enxerga normalmente, não? Sim, aí o colega de trabalho se adapta e não começa a enxergar que tem uma pessoa diferente. Não é uma pessoa diferente, uma pessoa com uma deficiência vai desempenhar seu trabalho de forma satisfatória se tiver um ambiente de trabalho bom. Hoje eu estava lendo uma reportagem que saiu de uma empresa fumageira de Santa Cruz, onde 3 avaliadores, trabalhadores com fumo lá, são deficientes visuais e desempenham um papel, uma função há muito tempo, de uma forma integrada e eficiente. Isso é o que a gente precisa. Aí a gente precisa de uma cultura, uma educação. Eu, por exemplo, desde pequeno, a minha mãe dizia: quando você vê alguém com deficiência, não fique olhando, respeite e trate essa pessoa normal. Não precisa olhar, porque nós tínhamos uma cultura nos anos 70, 80, entrava alguém com deficiência num recinto, a pessoa olhava assim, olhava dos pés à cabeça, né? E aquilo é um constrangimento. Então, hoje, com campanhas, com um monte de coisa, evoluiu muito. Eu acho que isso aí está muito diminuído. Mas ainda tem um pouco, né? Às vezes tem algum outro, a pessoa que não tem aquela cultura, aquela educação e fica olhando ou fica achando que aquilo... São pessoas completamente normais, que, claro, vão desempenhar o seu trabalho dentro das suas possibilidades físicas, técnicas, mas vão fazer o trabalho ali com muita satisfação. Eu canso de ver deficientes físicos aí em vários ambientes, fazendo um trabalho com satisfação, com alegria,
né? E é isso que realmente deve ser proporcionado. Quais as agências estão envolvidas aí nesse dia especial? Nós temos 83 agências em todo o estado, então toda a região metropolitana, Pelotas, Santa Cruz, Santa Maria, Passo Fundo, Caxias. Nós temos 145 agências no estado, 83 estão trabalhando, não tem como citar todas. Sim. Desculpa. Mas o somatório de vagas disponíveis nessas 83 agências passa de 1.600 vagas. Que foram captadas permanentemente, diariamente. A gente faz captação de vagas para pessoas com deficiência também, mas nos últimos dias, preparando para esta semana da pessoa com deficiência, nós fizemos um trabalho mais engajado, uma equipe de trabalho, uma força-tarefa, onde aumentamos o número de vagas e a qualificação das vagas, e provavelmente muitos dos que vão lá vão conseguir ser encaminhados para uma entrevista. Então é importante que a pessoa com deficiência amanhã se encaminha até uma agência do Cine com carteira de trabalho, porque pode ser que, se estiver dentro do perfil da vaga disponível, já recebe uma carta de encaminhamento para ir fazer uma entrevista na empresa onde tem aquela vaga. Ou, se não tiver uma vaga no seu perfil, pelo menos faz o seu cadastro e fica preparado no momento que aparecer uma vaga, será convocado. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo no Brasil, desemprego, tudo também afetou essas pessoas, né? Diminuíram as vagas também? Também. Afeta, apesar de que as empresas têm um compromisso de um percentual de vagas de pessoas com deficiência, mas não resta dúvida que afeta. E a situação do desemprego, recentemente, tem sido algo extremamente preocupante para nós, porque nós lidamos no dia a dia e vagas gerais, universais, pessoas com deficiência ou não. A gente sempre tem 2.500, 3.000, até 4.000 vagas disponíveis no estado dentro das nossas agências. Ultimamente, esse número tem caído bastante. Claro que a gente já falou, citamos aqui hipermercado e tal, mas quais os setores que principalmente empregam as pessoas com deficiência? As vagas que nós temos disponíveis hoje, desse número de mais de 1.600 vagas, tem muito operador de caixa, tem vaga para motorista de caminhão, para faxineiro, para alimentador de linha de produção, para repositor de mercadorias em prateleira, enfim, tem vários tipos de vagas. E as empresas que participam do nosso dia amanhã nos trouxeram vagas diferenciadas que a gente não tinha até então, e que amanhã a gente provavelmente vai empregar mais pessoas do que um dia normal. O que diz a lei, então? Bom, o senhor já me respondeu. A lei diz que tem, a partir de 100 funcionários, de 2% a 3%? De 2% a 5%. De 2% a 5%. O limite máximo é 5% de obrigatoriedade da empresa. Aí a empresa com um número bem elevado de funcionários. Ok, então as agências do Cine, então, e o FGTAs realizam amanhã um dia de atendimento preferencial para pessoas com deficiência. E a ação faz parte da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência. Falei aqui com Darcy Cunha, diretor técnico do FGTAs. Muito obrigado e um ótimo dia para o senhor, e amanhã um dia excelente, tomara que tenhamos muitas vagas para os nossos amigos. Muito obrigado pela oportunidade e desejamos sucesso para as pessoas que vão lá em busca de uma vaga e para os empregadores que consigam preencher suas vagas amanhã. Obrigado. Vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco Lilian Abelim volta com mais entrevistas aqui no nosso Rio Grande Movimento. Já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta para falar agora de uma campanha lançada neste mês, na última semana, pela Defensoria Pública, que se chama Diversas Formas de Ser. Uma campanha voltada às questões LGBT, para dar mais visibilidade a essas questões. Para falar disso, nós recebemos aqui o defensor público Mário Rengans. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos então falar do objetivo principal dessa campanha, né? De que forma vocês pretendem atingir a população e que questões devem ser priorizadas? Vamos explicando aqui ao longo da entrevista. O objetivo principal da campanha é uma das atividades da Defensoria Pública, que é a afirmação de todos os direitos humanos das pessoas, especialmente o direito à igualdade. Então, a ideia é informar a população, fazer um trabalho de divulgação acerca de que diversas formas existem de ser humano. Então, nenhuma forma de discriminação ou de diferenciação é adequada, porque nós temos
todas as características em comum. Ninguém pode ser de qualquer forma discriminado simplesmente por uma questão de orientação sexual ou então por uma questão de identidade de gênero, por exemplo. Perfeito. Vocês lançaram junto uma cartilha, um glossário da diversidade, é isso? É isso. Tem como a gente mostrar ali para a câmera? Claro que aí, sim. Pode mostrar. Esse aqui é o glossário da diversidade. Então, dentro desse glossário, a gente fez um compilado, um largo estudo, uma equipe editorial altamente qualificada que fez uma longa pesquisa e resolveu fazer uma explicação breve de diversos termos que denotam diferentes formas de ser, como questões de orientação sexual, questões de identidade de gênero, questões referentes à expressão de gênero. Então, para que as pessoas saibam e entendam as diferentes formas de se expressar. Perfeito. E é voltado para... Isso engloba todo o público LGBT, né? Que sofre aí diariamente com vários problemas de preconceito, infelizmente, né? Veja, até a discussão sobre se seria o termo seria LGBT, já houve uma discussão muito grande. Tem variações já, né? Tem variações, não é uma questão matemática, então é uma questão que vai modificando e diferentes movimentos vão tendo diferentes ideias, diferentes interpretações. Os próprios significados das palavras, eles vão se alterando de acordo com a passagem do tempo. LGBTI, LGBTQ. Exato. Né? Mas então se optou por trabalhar com a ideia diversidade, me parece até a ideia mais adequada. A questão é, nós todos somos seres humanos e ponto. É importante cada um conhecer a forma de se expressar, a forma de ser do outro, para que a gente possa exercer para aumentar o nosso nível de empatia e aí sim conseguir melhorar como sociedade. E a ideia é justamente fazer uma campanha educativa, informativa, sem nenhuma conotação de punição, de ataque, de repreensão, mas sim de informar. De que forma esse público LGBT, ou LGBTI, ou LGBTQ, sofre restrições, por exemplo, em atendimento judicial, em serviços públicos também, como de saúde, por exemplo? De que forma a Defensoria recebe esses problemas? Veja, a Defensoria Pública, ela atende a todas as pessoas que necessitem de assistência jurídica integral e gratuita. Então, independente de qualquer questão relativa a gênero, relação à identidade de gênero, à orientação sexual, a Defensoria Pública está aberta para fazer todo o atendimento jurídico de todas as pessoas e, especificamente, em relação à questão da diversidade, um problema muito recente que foi muito enfrentado nos últimos anos, onde a gente obteve uma vitória importante e é uma situação que, no âmbito jurídico, já está afirmado, mas que é importante que seja afirmado no âmbito social, é a questão do nome. Então, as pessoas têm o direito de ser chamadas pelo nome com o qual se identificam e muitas vezes algumas pessoas elas nascem com são registradas no nascimento com um nome, mas ao longo da vida elas se identificam com um gênero diverso daquele com o qual o nome de registro foi identificado e tem a necessidade então de fazer uma retificação para que passe a constar nos seus documentos o nome e o gênero em relação ao qual ele efetivamente se identifica. Isso é um grande avanço e essa é uma das ideias da campanha para cientificar, inclusive para o público interno, para os prestadores de serviço público, para as pessoas que recebem a população, compreenderem que devem chamar as pessoas pelo nome com o qual ela se identifica. Num primeiro momento, houve a questão do uso do nome social, que é algo que já estava bastante consolidado, mas a partir de agora, então, esse ano, recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão que era uma luta antiga da Defensoria Pública, dizendo que as pessoas têm o direito de fazer a retificação do seu nome em cartório, sem necessidade de ajuizar uma ação judicial, sem necessidade de um laudo psicológico, sem necessidade de um laudo psiquiátrico. Exatamente porque quem sabe o gênero com o qual se identifica é a própria pessoa. É uma questão subjetiva. Não pode um médico, um psicólogo, um psiquiatra ou um juiz decidir se a pessoa se identifica, por exemplo, com um gênero masculino, feminino ou com um gênero neutro. Então, esse foi um grande avanço e é importante, então, que os prestadores de serviço público, a Defensoria Pública está muito qualificada para atender as pessoas
sem qualquer forma de discriminação, para atender com respeito, para atender chamando pelo nome com o qual a pessoa se identifica, por exemplo, que já é o primeiro passo para que a gente possa conseguir ter essa aproximação e ter o acolhimento adequado, justamente para que a população se sinta representada e se sinta à vontade para procurar esse serviço. Eu acho até que a Defensoria fez uma campanha específica só em relação ao nome, né? Houve uma campanha em conjunto com os cartórios, mas aí não era só em relação à retificação do registro civil em função da questão de gênero. Mas era um dos grandes destaques, né? É de uma dos outra grandes campanha destaques. da Defensoria. Sem dúvida. Bom, importante mesmo, né, ressaltar essa questão, é uma das mais discutidas, é das que mais tivemos repercussão, né, ultimamente. Mas o que mais a campanha deve trazer também como destaque, além disso? Como destaque, a importância de distinguir identidade de gênero de orientação sexual. São coisas absolutamente diferentes e muitas vezes são tratadas até por desconhecimento, como se fossem questões idênticas, como se fossem questões semelhantes. Veja, o gênero significa se a pessoa se identifica como homem, como mulher ou como gênero neutro, que não é nenhuma identificação com gênero masculino nem com feminino. Agora, isso em nada influi a forma como a pessoa se relaciona com o mundo, a forma como a pessoa desenvolve a sua afetividade. Isso se traduz na questão da orientação sexual. Aí sim, aí temos pessoas que são heterossexuais, pessoas que são bissexuais, pessoas que são homossexuais, pessoas que são pansexuais, que é uma expressão que está também bem esclarecida. Quem são aquelas pessoas que se sentem afetivamente atraídas por pessoas, independente do seu gênero, rompendo aquela lógica da binariedade homem, mulher, heterossexual, homossexual. Não, são pessoas que simplesmente se sentem atraídas afetivamente por pessoas, por seres humanos. Pois é, e a gente tem até pesquisas e levantamentos do IBGE, por exemplo, falando até em relação à expectativa de vida, né? Como, por exemplo, dos transexuais, que é de apenas 35 anos. É baixíssimo. Baixíssimo. Então, veja, como a Defensoria Pública tem como função trabalhar na defesa de todos os grupos vulneráveis, se a gente for analisar, as pessoas trans são um grupo extremamente vulnerabilizado. Esse dado que tu passaste agora é um dado relevantíssimo para a gente entender por que é que essa expectativa de vida ela chega a ser de 35 anos apenas, sendo menos da metade da expectativa geral, de vida geral da população brasileira. Isso denota uma série de problemas estruturais de preconceito e discriminação que precisam ser combatidas. Por isso que a ideia da cartilha, a ideia do glossário, a ideia dessa campanha, ela visa ao público em geral. Ela não é focada, ela não é direcionada ao público LGBT. Ela é focada a todas as pessoas, para que a gente aprenda a conviver com essas pequenas diferenças e compreenda que, na verdade, o que a gente tem é simplesmente igualdade. E a gente precisa combater esse preconceito, essa discriminação na raiz, nas escolas, nos hospitais, dentro da nossa família, dentro do nosso grupo de amigos. Precisamos nos tornar mais inclusivos. Para quê? Para que, por exemplo, as pessoas trans tenham mais possibilidades de ter um desenvolvimento pleno e possam ter a mesma expectativa de vida que todas as demais pessoas possuem. Pois é, quanto maior o conhecimento, mais respeito, né? E no caso, esse glossário aqui, ele foi distribuído, ele pode ser localizado ele tem alguns pontos em que o pessoal pode pegar, ele é distribuído ou não? Esse glossário, ele foi produzido como a gente tem uma limitação de orçamento em razão de sermos um órgão público e a gente tem ciência do momento de crise estatal, então a gente não conseguiu fazer uma grande produção do material físico para distribuição, porque ele é um material que é um material caro de produção, não teria condições de fazer para distribuição ao público. Mas hoje em dia, eu acho que o papel é de menos. O que importa é que esse glossário ele está acessível no site da Defensoria Pública, na nossa fanpage no Facebook, pelo Instagram, do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública, que tem também a sua página no Facebook, no Instagram, no site da instituição. Então as pessoas têm a possibilidade de ter o acesso do glossário em formato digital e de todos os outros materiais da campanha. Essa campanha está sendo trabalhada dia a dia, então a cada dia aí a nossa comunicação está disparando nas redes sociais. Algumas informações rápidas, mas
destinadas realmente àquela consulta rápida na rede social, mas que já vai nos informando, que já vai trazendo uma informação às vezes nova para as pessoas. Por exemplo, a gente traz a informação do que significa uma pessoa intersexual, por exemplo, que é algo que às vezes algumas pessoas não têm conhecimento e já acabam, então, naquela mensagem rápida, recebendo uma mensagem informativa. Mas quem quiser ter acesso ao material mais completo, pode acessar então o site da instituição ou o site e a fanpage do Centro de Referência em Direitos Humanos. Maravilha. E como é que é o trabalho do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria? Como é que é a acolhida também com esse público? O trabalho do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública, ele é um trabalho diferenciado dentro da própria lógica da instituição, Defensoria Pública, que trabalha na defesa dos vulneráveis, mas que tem um foco na questão da vulnerabilidade jurídica e econômica, basicamente. Então, a grande massa do trabalho da Defensoria Pública em todo o estado do Rio Grande do Sul é a defesa das pessoas que precisam de uma orientação jurídica, uma defesa jurídica e que tem essa necessidade desse link com a justiça. Bom, dentre essas questões, existem uma série de vulnerabilidades, de violações de direitos humanos, de necessidade de enfrentamento de problemas estruturais. Para isso se criou, então, o Centro de Referência de Direitos Humanos, especializado no enfrentamento dessas questões estruturais. Então, nós temos, por exemplo, uma equipe técnica que inclui, inclusive, psicologia, assistência social, especializada, por exemplo, no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Também temos um papel de enfrentamento à violência estatal. O sujeito sofre uma agressão, por exemplo, da polícia ou alguma agressão de qualquer outro órgão de Estado, das forças de Estado, e não tem, por exemplo, a quem recorrer. Então, você imagina se você sofre uma agressão de uma pessoa de um particular, você vai à polícia. Agora, o que você vai fazer se essa agressão, por exemplo, vem por parte da própria polícia? Então, essa é a importância do Centro de Referência em Direitos Humanos, porque a Defensoria Pública, em que pese seja um órgão de Estado, não tem qualquer vinculação com as polícias, com o Poder Executivo. Claro. Tem a possibilidade, então, de fazer esse enfrentamento, resguardando a identidade da vítima, se necessário, resguardando o sigilo, resguardando a segurança. E dentro dessa lógica, a população LGBT, especialmente, você tocou num ponto especial, porque dentro da população LGBT, a gente tem, por exemplo, as pessoas trans, que são talvez o grupo mais vulnerável dentro dessa vulnerabilidade. Então, a ideia é fazer uma proteção e um enfrentamento a qualquer forma de violência e discriminação que se sofra em razão da condição de gênero ou de orientação sexual. Para isso, a gente tem um atendimento jurídico especializado e também um atendimento psicossocial. E vocês têm uma estimativa, assim, ou pelo menos uma ideia, assim, do que é mais, esse público LGBT recorre mais a vocês por quais problemas especificamente? Olha, a nossa principal demanda em termos de quantidade, foi em relação à questão da retificação de nome. A retificação do registro civil, porque essa era uma grande bandeira, essa é uma bandeira de luta que se exigia até muito pouco tempo atrás, foi muito recente essa alteração, até pouco tempo se exigia que se ajuizasse uma ação judicial, então foi feito um enfrentamento muito forte, ainda há algumas questões nesse aspecto, mas hoje uma questão que muito nos preocupa é a quantidade de homicídios contra pessoas transexuais que estão ocorrendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então nós formamos, junto com o Conselho LGBT aqui do estado do Rio Grande do Sul, na última reunião nós formamos um grupo de trabalho para pensar em questões que possam trabalhar com o enfrentamento dessa questão estrutural. Então, isso está sendo planejado e ainda está sendo discutido. Está sendo planejado, está sendo discutido, porque, veja, essa é uma questão estrutural. Nós não acreditamos em soluções simples para problemas complexos. Então, a questão, muitas vezes simplista, que pode vir à mente cada um seria, vamos aumentar as penas, vamos criar uma qualificadora, um crime específico, aumentar a pena contra... Talvez essas questões, essa não seja a melhor forma de enfrentar o tema, e atitudes como essa, por exemplo, educativa, informativa, com a tentativa de inclusão, fazer as pessoas enxergarem a todos os outros como seres humanos iguais a si, talvez seja uma forma mais demorada, mais complexa, mas que tem a possibilidade de enfrentar esse tipo de problema. E a ideia, então, do Centro de Referência de Direitos Humanos é fazer um trabalho multidisciplinar, não pensar que o direito vai resolver, o direito não resolve uma série de problemas. Então a gente quer ir além, a gente trabalha com a nossa equipe técnica, a gente pensa em psicologia, em assistência social, em atitudes referentes à comunicação social, por exemplo, que podem, o seu papel, por exemplo, aqui na imprensa, sensacional, nos dá esse espaço, a gente discutir esse tema, isso pode estar evitando uma série de violências no futuro. A gente sabe que os índices de violência, né, com transexuais, travestis, enfim,
é muito difícil, né, de se obter, tanto na polícia como em qualquer órgão, porque é difícil apurar justamente pela falta de denúncias, pela falta de registro de ocorrência, de boletim de ocorrência, né? Mas é enorme, mesmo assim a gente sabe que é grande. É imenso e essa é uma das principais preocupações que nós já detectamos e inclusive já fiz um contato com o setor de direitos humanos da Polícia Civil e estamos por agendar uma reunião. Eles foram extremamente receptivos à questão para que a gente possa também trabalhar com um campo dentro da possibilidade dos registros de ocorrência que trabalhem com a inclusão da motivação em relação a crimes de ódio, por exemplo, ainda que isso não vá ter uma influência na definição, na adequação de qual o crime foi cometido, para que a gente possa ter a possibilidade de obter esses dados, esses números, de saber quantos crimes são em razão da condição de gênero. Porque veja, por exemplo, se há um homicídio em relação da condição de gênero da pessoa de ser mulher, seja uma mulher cisgênero, seja uma mulher transgênero, certo? Isso vai ter uma influência lá na pena e isso vai ser considerado um feminicídio possivelmente. Mas veja, se esse homicídio, se essa morte ocorrer junto com em razão da intenção de subtrair um bem, isso vai ser considerado um latrocínio. E aí a questão do gênero ela não vai ter consideração na pena. Mas nota que a motivação ela pode ser tanto patrimonial quanto de um crime de ódio. Isso seria importante que a gente tivesse essa possibilidade de obter esses dados, para a partir da obtenção desses dados, começar a pensar em trabalhos. E aí, repito, eu não acredito em encrudecimento da lei penal como solução para nada, mas em trabalhos como esse, trabalhos de informação, trabalhos de formação, trabalhos de qualificação, primeiro interna do próprio serviço público, da própria imprensa e do público em geral, para que todas as pessoas tenham mais empatia, exerçam empatia em relação ao próximo e a gente possa, com isso, construir uma sociedade melhor e menos violenta. E também para que o público LGBT também tenha mais coragem de denunciar. E aí também, quanto maior a visibilidade, né, e a apuração dos crimes também, tudo melhora, né? Tudo se aprimora. Nesse ponto, o Centro de Referência tem uma importante contribuição, porque nós podemos receber essas denúncias. Então, por exemplo, se você tem ciência, se foi vítima ou se tem ciência de uma violação, de um crime praticado em razão um crime de ódio, não digo nem só em relação à questão da diversidade, mas, por exemplo, em relação a uma questão de discriminação racial, uma questão de violência de Estado em relação à condição social da pessoa. Enfim, você vem até o Centro de Referência, a gente faz análise, a gente recebe, a gente dá essa orientação psicossocial para quê? Justamente para as pessoas que são vítimas poderem se fortalecer, se empoderar e não aceitar a naturalização de comportamentos violentos. Então a gente tem psicologia, assistência social trabalhando com isso. A pessoa que está numa situação de risco, está com medo de denunciar, a gente tem a possibilidade de fazer um plano de segurança e aí, inclusive, de analisar que informações, então, a gente vai levar adiante na ideia de proteger a vítima, de proteger as pessoas que querem ver essas apurações. A gente trabalha, por exemplo, com pessoas em situação de rua, que sofrem violência. Então, a gente tem todo um cuidado especial para preservar a segurança e a identidade da vítima. É importante que as pessoas venham, que nos procurem, que denunciem para que a gente tenha conhecimento, para que a gente possa tentar trabalhar pela apuração desses fatos, mas sempre, em primeiro lugar, se preocupando com a integridade física e psicológica e emocional das vítimas. Muito bem, muito obrigada pela tua presença, sucesso também na campanha. Só peço então que divulgue novamente o site da Defensoria Pública e o telefone também para contato. O site, a Defensoria Pública, ou do então, Centro de Referência, né? O Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública fica na Rua Siqueira Campos 731. Ele fica atrás da sede da Defensoria Pública. E o site da Defensoria Pública, dprs.def.br. Lá constam todos os telefones, todos os contatos. Você pode pesquisar ali Centro de Referência em Direitos Humanos ou Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, ou até mesmo ligar para a central e pedir para repassar ali para o ramal da instituição. A gente tem um 0800 também. Eu vou ficar te devendo o número do 0800 aqui, mas a gente no site da instituição a gente tem ali os contatos nas redes sociais também. Muito obrigada. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Você segue com a gente no Facebook também, onde a gente está ao vivo. Deixa a tua dúvida aí, porque a gente já volta. Um rápido intervalo. O Rio Grande em Movimento está de volta. Eu quero ler aqui algumas mensagens do pessoal que
entrou em contato agora durante a nossa entrevista. A Lúcia, assistindo o Rio Grande em Movimento, muito obrigada pela mensagem. E ela disse a respeito da discussão sobre o preconceito com o público LGBT. Todos somos iguais, este é o ponto. Somos todos seres humanos, a individualidade de cada um deve ser respeitada por todos nós. Essa é a mensagem da Lúcia. Manda a tua também. Nosso WhatsApp está nesse número aí na sua tela. No Facebook também, o pessoal está presente com a gente está online, estamos ao vivo ali na RDC TV Digital. O Carlos Alberto Kunst disse bom programa. Muito obrigada, Vanessa Xavier, também a Elizabeth Dornelles e tem mais gente aqui online que o pessoal já falou, o Forcolém já falou anteriormente ali. Um abraço para todos, sigam mandando as suas mensagens que a gente lê imediatamente aqui. Porque agora o nosso assunto é Feira de Oportunidades, uma feira de oportunidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para falar sobre o assunto, está aqui conosco Lucas Dillenburg, que é o organizador da feira. Muito bom dia, bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui falando um pouco da feira. Então, a Feira de Oportunidades é um evento que está acontecendo na URGS, começou ontem e acaba hoje, no final do dia. E, como o nome diz, é a feira onde a gente traz oportunidades para os estudantes, onde o estudante pode se conectar, então, mais com o mercado de trabalho, com as empresas. Ela é voltada somente para os estudantes, para o público externo também, obviamente, né? Mas o objetivo é aproximar os estudantes mesmo do mercado de trabalho, né? Sim, o foco da feira são os estudantes universitários de todas as universidades do Rio Grande do Sul. Ela, apesar de ocorrer na URGS, é totalmente aberta e totalmente gratuita. E o foco é aproximar os estudantes do mercado de trabalho. Seja o estudante que está buscando um estágio ou até um estudante que está buscando um processo de trainee, que já está perto de se formar e quer conhecer melhor as empresas. Maravilha. Essa feira está em qual edição já? Nós estamos indo para a 8ª edição agora. Já é a 8ª. É a 8ª edição. É um evento anual. Quantas entidades ali participam do evento? Quantos estandes? O que vocês têm ali de participantes? Nós temos esse ano 35 empresas participando. Geralmente são entre 30 e 40 empresas. Algumas participam nos 2 dias do evento, umas vêm só no primeiro dia, umas vêm só no segundo. E além das empresas, também é bom dizer que nós temos palestras ocorrendo ao longo de todo o dia. Uhum. Que tipo de empresas recorrem a você sempre e tem destaque nessa edição? Então, são empresas, a maioria das empresas são voltadas para o público da engenharia. Eu não sei se eu posso citar o nome de algumas empresas que vêm. Eu acho, o ramo, né? Sim, específico. Então, vem bastante empresa para engenharia química, para engenharia de produção. Esse ano conseguimos trazer empresas da engenharia civil, que ultimamente não estavam vindo. Então, para as engenharias tem bastante empresa. Para a administração, praticamente todas as empresas estão buscando alunos da administração, da economia, da agronomia, então, e da informática também. Tem bastante empresas esse ano para o público da informática. A gente está mostrando algumas imagens da feira. Pessoal, ali, ó. Qual é o horário de funcionamento? Então, a feira começa às 10 horas da manhã e termina às 7 horas da noite. As palestras, elas vão até às 8 horas da noite. Quem são os palestrantes? Hoje de manhã nós tivemos uma palestra sobre LinkedIn. Olha que bacana. Para explicar como usar melhor e como aproveitar melhor a ferramenta do LinkedIn, que é uma ferramenta muito importante para os profissionais. É como se fosse o Facebook profissional. Exato. E então é muito importante que os estudantes saibam usar essa ferramenta. Tivemos então de manhã uma palestra especificamente para falar desse assunto. Agora no começo da tarde vamos trazer um painel de mobilidade urbana para discutir a mobilidade urbana em Porto Alegre, que apesar de não ser um tema especificamente do mercado de trabalho, a gente acredita que seja um tema muito importante, muito atual para se discutir nesse momento. E às 13h30 vamos ter um painel sobre empreendedorismo na construção civil. E de noite o painel mais aguardado do dia, que é um painel sobre mercado financeiro. Tem algum palestrante que queira citar?
acho que podemos citar, então, das 13h30, quem vai estar fazendo a palestra sobre empreendedorismo na construção civil é o senhor Tiago Eli, que é presidente de uma grande construtora de Porto Alegre. Maravilha. E essa aproximação dos alunos com o mercado de trabalho ali na feira, tu, não sei há quanto tempo tu já está junto na coordenação da 2 feira, anos. 2 anos já. Tu tem alguma história assim que tu conheça, que seja bacana assim para nos contar, que tu tenha acontecido através da feira? Que alguém tenha conseguido uma oportunidade mesmo, ou tenha tido alguma ideia, algum projeto que tenha levado adiante a partir dali? Claro, então, todo ano nós recebemos feedbacks depois da feira dos estudantes. Sempre tem estudantes que conseguem estágios, que conseguem trainees, seja imediatamente na feira, porque tem empresas que fazem seu processo seletivo no espaço já da feira. A gente loca uma sala e elas já fazem o processo seletivo ali. Ou seja, até alguns meses depois da feira. Porque nós temos uma plataforma do evento onde todos os participantes podem escrever seu nome, e-mail, currículo, todos os seus dados. E as empresas têm acesso a essas informações. Então, todo ano nós temos, seja logo após o evento, seja alguns meses depois do evento, gente sendo contratada e que nos dá o retorno. Muito obrigado, foi muito bom participar da feira, consegui um estágio, consegui um trainee. Então, temos esse retorno, é muito bom. E também os próprios organizadores da feira também, alguns acabam tendo o contato, por organizar, acabam tendo contato com as empresas e acabam depois também participando de algumas empresas. Então, é um contato bem interessante, um networking bem bacana. O networking, eu ia dizer, é um dos pontos mais importantes, assim, né, nesse sentido. Com certeza. Que é fundamental, né, hoje em dia no mercado de trabalho. E ali para os alunos, por exemplo, é muito importante porque eles também podem ver experiências de donos de empresas e tal, até o que eles buscam nos selecionados, nos processos seletivos também, né? Exatamente, é muito interessante porque muitas empresas trazem desde diretores até estagiários. Então, a pessoa que vai visitar o estande da empresa, ela pode tanto conversar com um diretor, que é alguém que já está na empresa ali há muito tempo e talvez ele seja o objetivo do estudante que está ali, chegar a ser diretor da empresa um dia. E vai ter essa possibilidade de ver como é que foi o caminho dele, quais foram as dificuldades que ele passou. Mas pode também conversar com o estagiário, que daqui a pouco é algum colega dele, até alguém que se ele vai se identificar mais. E pode dizer como é que foi para conseguir esse estágio, quais foram as dificuldades, quais são as dicas que ele tem para dar. Então, isso é muito bom, esse contato, esse network. Pois é, eu estava dando uma olhada na programação para ver mais ou menos, né, o que vocês destacaram esse ano e é destaque, é claro, o empreendedorismo e a tecnologia e inovação, né? Sim, ontem nós tivemos um painel de caminhos empreendedores, onde nós trouxemos jovens empreendedores, muitos deles saídos da URGS, para contar um pouco da sua trajetória, tanto o que deu certo quanto o que deu errado. E foi um dos momentos da feira ontem que teve mais público, teve mais de 100 pessoas assistindo esse painel. E foi um momento interativo também. Então, além deles contar as histórias, o público também pode conversar com todos os participantes, seja fazendo perguntas no momento do evento, seja conversando depois, porque a gente tenta fazer a feira ser o mais acessível possível. Então, o palestrante ele não vai lá dar a palestra e vai embora. Ele vai lá dar a palestra e fica ali para conversar com as pessoas. E, às vezes, é a oportunidade também de conversar com um diretor de uma grande empresa de São Paulo, que dificilmente um estudante vai ter essa possibilidade de ter uma conversa. Ele pode ter essa conversa após uma palestra, por exemplo. E tivemos o painel de abertura, segunda-feira, que o tema foi inovação e também tivemos mais de 500 pessoas presentes nesse painel. Foi um momento muito, muito bacana, muito marcante para nós. Essa feira sempre tem um público muito grande, né? Sim. Mas vocês têm uma estimativa de público para esse ano já? Sim, cerca de 1.000 alunos circulam por dia na feira. Maravilha. Ontem tivemos mais de 1.000 até inscritos lá no momento. Que bacana. Vamos divulgar então novamente o local onde está ocorrendo e o horário para o pessoal, que o pessoal pode comparecer. Isso, o local então é na Escola de Engenharia da URGS, que é no Oswaldo Aranha, número 99. O horário é das 10 da manhã até 7 horas da noite. Não é necessário fazer inscrição prévia, pode ser feita a inscrição na hora, mas a gente recomenda que se faça a inscrição previamente porque torna mais rápido o processo.
A inscrição é totalmente gratuita e aberta a todas as universidades do Rio Grande do Sul. E como é que o pessoal se inscreve antes de entrar no site ali? Isso, entra no site urgs.br, não tem o .com, urgs.br/feira de oportunidades. Maravilha. Muito obrigada pela tua presença, sucesso lá na feira. Muito obrigado pelo convite. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais entrevistas para você, não sai daí. Muito bem, estamos de volta ao Rio Grande Movimento com o Dr. Marcelo de Almeida, Silveira de Almeida, advogado. Aí também já trabalhou no Procon RS. Procon RS. Bom dia, doutor Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Logicamente, para falar sobre o direito do consumidor. Nós queremos aqui dar dica para você, você pode entrar aí no Facebook e fazer perguntas para o doutor através do Facebook aí. O Carlos Alberto Kunz também está interagindo aí no Facebook. Você faça a sua pergunta também pelo Twitter, né? Pode fazer pela essa plataforma do Face. Deixa eu ver, acho que nós vamos ver se essa transmissão voltou aqui. É uma nova transmissão, pelo jeito, né? Deixa eu ver, vamos compartilhar novamente aqui. Então, faça a sua pergunta pelo Facebook aí. Doutor Marcelo, quais os cuidados, por exemplo, a pessoa, eu vou comprar uma televisão, uma tela nova, vou comprar celular, um aparelho, vou para o site. Comprar no site porque normalmente os sites eles oferecem um pouco de vantagem, né? 20% a 15% menos que na loja, porque na loja ele tem lá, ele paga funcionário, ele paga luz, ele paga imposto e tudo mais, né? Paga aluguel, às vezes até mais. Então, ali no site, ele tem ofertas até melhores, né, de preço. Mas o que ele deve tomar de cuidado para fazer essa compra e depois não se incomodar e receber uma coisa ou nem recebê-la? Perfeito. Bom, obrigado pela oportunidade, Forcolém. Falar em direito do consumidor é sempre um prazer. A questão agora do comércio eletrônico, da compra pela internet, isso acabou gerando algumas inseguranças, como por exemplo, quando foi criado o Código de Defesa do Consumidor, que foi em 1990 com a vigência 91, naquela época ninguém comprava pela internet, ninguém comprava por telefone, ou seja, então hoje em dia talvez o direito não esteja suficientemente ainda preparado para solucionar esse problema imediatamente. O que acontece? Hoje em dia, a gente compra de casa. Até existe uma comodidade nesse sentido. Porque a gente compra pela internet, a gente espera o produto chegar em casa. Só que aqueles cuidados que a gente tem que ter. A gente tem que ver de quem a gente compra, se existem reclamações com relação àquele fornecedor. Por exemplo, vamos olhar, você pode olhar naquele site que tem no Reclame Aqui, para ver se tem algum registro de reclamações. Pode olhar também no próprio site do Tribunal de Justiça, para ver se tem ações processuais contra determinado fornecedor. No Tribunal de Justiça é mais complicado, né, doutor? A gente vai entrar no tribunal, eu que sou leigo, vou entrar no tribunal, vou botar o quê? Eu tenho que botar a CNPJ da empresa, não tem? Não, só basta o nome. O nome? O nome da empresa, a própria, ou o nome fantasia ou razão social mesmo. Aí ali já consta se existe um processo judicial ou não e qual é o processo. Isso é muito importante. Agora, o mais importante de tudo é assim, ó, eu sempre procuro orientar as pessoas, vamos recorrer aos amigos, vamos perguntar assim, olha, Forcolete já comprou em determinado site, como que é, funciona, não funciona? Vamos olhar, aí nesse sentido é importante. E sempre importante, a empresa tem que estar devidamente registrada e tem que ter o seu CNPJ também. É isso que eu ia falar. Comprar, por exemplo, de uma loja, compra uma loja de nome, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Porque aí eles têm que zelar o nome, eles estão ali estabelecidos, tem onde achar, tem endereço, tem onde fazer uma citação, se precisar de um advogado, tem toda essa questão. Comprar de uma loja que está começando, tem que deixar andar um pouquinho para ver se aquilo ali vai um pouco difícil. Como diz o outro no interior, vai vingar, né? Exatamente. Daqui a pouco não vai vingar, a gente está ralado. Porque a gente sempre pensa assim, ó, como gera essa insegurança, porque eu estou comprando de um fornecedor que não tem um espaço físico, não sei se vou receber o produto, vou efetuar o pagamento. Se eu precisar tentar localizar, onde vou localizar esse fornecedor? Então, gera essa insegurança. Por isso que é importante, esses cuidados é sempre importante a gente ter. Deixa eu perguntar para o meu câmera aqui, o Claudião, você compra pela internet ou não? Compra bastante? Mercado Livre. O Mercado Livre, na verdade, como é que pode chamar o Mercado Livre? Ele não é uma loja, ele é uma plataforma onde você encontra várias lojas, é isso, né, Claudio? Exatamente. Só que o Mercado Livre tem uma ferramenta de como é que aquela loja está vendendo, não é isso?
Você dá uma clicada antes ali, Claudião, é isso? Tá tudo ali, né? O cara tá no vermelho ou tá no amarelo. Quando o cara tá no vermelho é suspeito. Né? Então, o que você compra lá, Claudião? Fala pra mim que eu traduzo aqui. O que você mais compra, assim, que... Já comprou? Eletrodoméstico já comprou? Ok. Roupas, perfumes, ó. Então é um cara que compra... Sempre recebeu o produto. Sempre recebeu o produto, Claudião. É, isso aí. Tá bem. Toninho, nosso outro câmera. Claro. Não costuma comprar pela internet. O Toninho já é mais veterano, já tem mais receio. O Claudião já é mais hacker ali, já tem cara de quem fica vasculhando, né? É que eu tenho... eu também não compro muito pela internet, assim, ó, eu te confesso, porque eu gosto de passear no shopping. Mas é o primeiro homem que gosta de passear. Eu adoro passear no shopping, passar na frente do shopping e reto. Não sou muito de entrar. Shopping e supermercado todos os dias pra mim. Eita, sério? É verdade. Caramba, eu corro desse negócio, cara. Mas assim, eu já comprei muitos eletrodomésticos pela internet, muita coisa já comprei. Olha, eu compro desde 2008 pela internet. E nunca deixei de receber nenhum produto, mas é isso que o Claudião está falando. Todas as vezes eu entrei, pesquisei, verifiquei com pessoas, verifiquei da própria internet, que hoje tem várias ferramentas. O Mercado Livre tem uma ferramenta ali e diz, atenção, esse aí já não entregou um produto, já não fez não sei o quê. Então as pessoas precisam ter esse cuidado. Uma outra dica muito importante, Forcolém, é o seguinte, ó. A troca, por exemplo, de informações, de questionamentos junto ao fornecedor. Por exemplo, um e-mail é uma prova documental hoje em dia. Sim. Manda um e-mail, espera a resposta do e-mail, aquilo ali é a prova documental. Se a gente precisar ir para uma ação judicial, a gente vai juntar aquilo ali, que é a prova da boa-fé, que é o princípio da boa-fé. O consumidor agiu de boa-fé. Se existiu a má-fé nessa tramitação, aí está ali a prova. Nós apresentamos nossa documentação. Verdade. Isso é muito importante. A troca de e-mail é muito importante. Verdade, isso aí que o senhor falou. Agora, tem empresas muito sérias, assim, por exemplo, um dia eu comprei o Mac TV lá da Apple, né? Que é onde você também vai ver até o Netflix ali e tudo mais. Eu comprei 3 aparelhos. E quando chegaram, né? Eles são importados. Quando chegaram, eu testei os 3. Um não dava sinal. Aí eu entrei ali no bate-papo deles mesmo, né? E reclamei, olha, não está entrando tal coisa, não está dando sinal. O que eles fizeram? Na hora, me desculpe, nos desculpe. Qual é o código do coisa? Daí eu entrei com o código dele. Não, o senhor vai receber outro. Recebi um presente em uma semana. Quer dizer, porque é uma empresa grande, a iPhone, né? É uma empresa que não quer queimar o seu filme. Porque se você entrar com uma ação deles nos Estados Unidos, a multa é 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de dólares para eles lá. E a suspensão das suas atividades por um determinado período. Tem esse também, assim, que não pode comercializar por um determinado período. Porque do ponto de vista pedagógico é interessante. Quando a justiça aplica essa sanção, essa pena para o mau fornecedor, aí sim, do ponto de vista pedagógico é interessante, porque, olha, não posso fazer isso porque senão eu vou me prejudicar aqui no meu negócio. Exatamente. Agora vem uma pergunta bem interessante. Você compra um produto ali, não funcionou, sei lá, não agradou. Como é que eu faço essa troca daí? Essas duas questões agora. Como trata-se do comércio eletrônico, da compra pela internet, ou seja, a compra fora do estabelecimento comercial, fora da loja física, o consumidor tem, e não precisa ter defeito, ele tem 7 dias, que é o chamado direito de arrependimento, a partir da entrega do produto. Por exemplo, recebeu teu aparelho em casa, recebeu hoje. Olha, tu tem 7 dias, aí você, olha, não gostei, não era o que eu esperava. Pode desistir dessa compra. Recebe o valor corrigido monetariamente, pagou e devolve o produto. É o chamado direito de arrependimento. Só que é muito interessante as pessoas terem noção disso. Direito de arrependimento é única e exclusivamente para compras fora do estabelecimento comercial. Se eu comprei na loja, eu não tenho direito de me arrepender. Salvo se tiver defeito. Mesmo? Exatamente. Assim, os 7 dias. Porque na loja virtual você não está conseguindo. Não está pegando o produto e tal. Exatamente. E aí você vai receber lá e você vai ver efetivo. Tem essa situação. Agora o importante é o seguinte: eu comprei na loja, comprei no shopping ali. O produto apresentou defeito. Certo? O que tem que fazer? O consumidor tem que levar até a assistência técnica, porque o direito que o fornecedor tem é consertar esse produto, reparar esse dano durante 30 dias.
A partir de 30 dias, sim. Aí não teve a solução. Aí cabe a troca do produto ou a devolução do valor pago. Pois é, aí que está. E nos Estados Unidos é completamente diferente, né? Você compra um eletrodoméstico lá, não funcionou, ele tem que te dar outro na hora. Não é assistência técnica. Aquilo ali vai para assistência técnica, aquilo ali vai pro estoque, a empresa que fabrica recolhe e dá um jeito naquele negócio. Agora, aqui não. Aqui a lei tem que evoluir, né? Tem que evoluir nesse sentido. Porque, pô, se eu compro uma TV 0 bala, pago ela me vem com defeito, os caras vão me mandar para assistência técnica? Não, e tem mais aquele detalhe, assim, ó, comprou a TV, chegou em casa, ligou, não funcionou. Assistência técnica. Pois é. Esse é o grande problema. Não, completamente. Eu teria que levá-la de volta para a loja e a loja, não, ok, o senhor pega outra aqui. É problema da fabricante. Claro. O importante é o seguinte, ó, na realidade é o problema do fabricante e da loja, né, que é a chamada responsabilidade solidária. Exatamente. Porque um fabricou e o outro está comercializando. Pode ter tal defeito por mau transporte, por manuseio errado, por um monte de coisa, né? Exatamente. Deles. Agora, não tem nada a ver comigo. O que é muito importante sempre, assim, ó, sem procurar, você fez a compra, conversa com o gerente, vamos firmar um acordo, vamos supor, eu chegar em casa agora está com defeito, vai trocar para mim ou não? Porque este acordo, mesmo que verbal, ele tem validade. Importante, se tiver uma pessoa junto, uma testemunha, é muito interessante. Porque vamos firmar esse acordo, daqui a pouco eu chego em casa e está estragado. Aí eu não quero ser submetido a mandar para uma assistência técnica, levar 30 dias. Eu preciso que tu me confirme. Vamos trocar? Vamos trocar. Aí sim. É importante. Mesmo que seja um acordo verbal, ele tem validade. Ok, mas aí se o cara disse que não falou, eu não falei isso aí. Mas aí nós vamos trabalhar no processo judicial de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, chamada inversão do ônus da prova, que é o princípio da vulnerabilidade. O consumidor é a parte mais fraca na relação. Ou seja, o princípio aí a inversão do ônus da prova. O que o consumidor alega, cabe ao fornecedor provar o contrário. É por isso que quando a gente faz compras, roupa, doméstico, até supermercado, a gente fideliza com determinado estabelecimento, fornecedor. Porque você estabelece esse elo de confiança. Sim. E você vê que ali você pode ter uma conversa e você vai resolver. Vou lhe dar um exemplo. Eu num grande hipermercado aí, muitos anos fazendo compras, e o gerente ali me via todo dia, boa noite, o gerente geral da loja, né? E um dia eu fiz compras e comprei uma caixinha de bis e um Nescafé. Só que o menino, na hora de empacotar, estava conversando ali, se distraiu e eu peguei as sacolas e fui. Quando cheguei em casa, não tinha. E eu tenho essa mania muito organizada de pegar a nota e jogar fora, né? Voltei para o... Mas aí, assim, ao invés de eu voltar lá rápido, eu também deixei de... eu não vou voltar agora com uma caixa de bis e um Nescafé. Outra hora, passado uma semana, eu cheguei lá e eu vou avisar o gerente, não no intuito de pegar produto, mas de dizer para ele chamar atenção, né? Para os meninos ali. Digo, olha, Paulo, o nome do gerente, não estou cobrando nada, eu nem tenho a nota para te provar. É assim dele, não. O senhor vai fazer compra? O senhor pega uma caixa de bis e um Nescafé, por favor. Eu sei que o senhor é sério, o senhor está aqui quase todo dia na minha loja, não tem problema nenhum. Então, o que acontece? Eu saí falando aquilo para todo mundo. Ele fidelizou um cliente e eu saí falando. Então, eu comecei a comprar mais coisas. Antes eu comprava eu comecei a comprar eletrodomésticos lá. Eu comprei uma geladeira e ela deu problema. E ele pediu para eu levar de volta e ele me deu outra geladeira. Mas aí era uma conversa entre eu e o gerente, não era? Ele poderia ter me mandado. Eu digo, vou para assistência técnica nesse negócio, né? Digo, Paulo, chateados, cara. Comprei. Falei, traz aqui que nós vamos... Tu vai pegar aquela ali, já separa isso aqui, traz a outra, nós vamos ver. Deixa comigo isso aí. O importante é isso aí. Assim, cara, fidelizou, né? É a credibilidade, a fidelização que existe com o seu cliente. Porque o que acontece? Tu vai contar essa história para todo mundo sempre, entendeu? E sempre vai ser importante assim, olha, um fornecedor que respeita as relações de consumo. Isso é muito importante, entendeu? Claro. Sabe? Então, existe aquela história. O bom fornecedor certamente respeita as relações. E o PROCON, então, quando eu entro com o PROCON, qual é as sanções que o PROCON pode aplicar em empresas de telefonia, de tudo isso que a gente está falando aí? O PROCON, é importante a gente deixar bem claro uma questão assim, ó. O PROCON, enquanto órgão administrativo, o que acontece? Todo registro que é feito lá pelo consumidor, o PROCON ele vai analisar a conduta da empresa. Em caso de uma prática infrativa, sim, aí o PROCON pode até multar a empresa, o que não vai para o consumidor essa indenização. A indenização o consumidor vai buscar somente na justiça. Certo. Essa multa é aplicada, sim, aí ela vai para o PROCON,
para trabalhar na questão da própria defesa do consumidor, a orientação ao consumidor, como é a estrutura do PROCON hoje. Agora, se é uma questão de dano moral ou dano material, que envolva um valor para receber, o consumidor tem que buscar isso no juizado especial civil, que é o popularmente conhecido como juizado de pequenas causas. Aí ele vai lá, faz o registro, aí é julgado, aí sim, é julgado o processo, aí a indenização vai para o consumidor. É diferente do processo administrativo, né? Última pergunta. Uma empresa de telefonia me manda uma conta que eu já paguei e me bota no SPC por aquilo. Qual é a sanção que ela vai sofrer quando eu vou... O que eu posso entrar contra ela para receber um dano aí? Sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante assim, ó, toda cobrança indevida tem a chamada repetição do indébito. O que é? O que foi cobrado indevidamente do consumidor, o consumidor tem o direito à devolução em dobro, certo? A devolução em dobro. São duas questões neste teu caso, por exemplo. É a repetição do indébito, a devolução do valor em dobro em função da cobrança indevida. E também gerou o dano moral. E como gerou o dano moral? Pela inscrição indevida no SPC do Serasa ou em qualquer outro cadastro negativo. Aí sim, aí você vai entrar com uma ação judicial, vai buscar a repetição do indébito pela cobrança indevida, cumulado com a reparação de dano moral. Eu ganhei uma graninha. A conta era 150, a sorte que eu tinha guardado, né? A conta. Sim. E eles vieram me cobrar 3 meses depois. Mas não, eu já paguei. E aí eu me flaguei, vou lá, fui consultar o SPC, eu estava no SPC por causa disso. Eu entrei com uma ação, a conta de 150, então eu ganhei quase 2 mil aí de indenização, que fizemos o acordo e eles pagaram. Então é isso, né? A gente tem que... outra coisa, sem guardar tudo que a gente paga, né? No mínimo quanto? 2 anos? O ideal sempre é guardar por 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. Assim, é importante saber. Hoje em dia, toda nota, ela acaba com o tempo, ela acaba desaparecendo ali, sabe? O que eu sempre digo? Dá para digitalizar e guardar no nosso e-mail. Exato. É sempre importante. Ótimo. Porque chega um momento ali que a nota, ela desaparece. Muito boa ideia, digitalizar e botar no e-mail. Sabe que eu guardo muito. Eu vou no supermercado, eu pego notinha, eu deixo pelo menos uns dias lá em casa, sabe? Eu vou guardando sempre, né? Depois... É porque é importante, porque a prova documental... É muito importante. Ok. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre aqui, tá? O senhor é sócio aí já do programa. Muito obrigado. E nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, notícia aqui no seu Rio Grande Movimento. Já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta para trazer mais notícias e informações para você. Verdade, foi deflagrada hoje pela Polícia Civil a Operação Monet. Veja as imagens aí, a Polícia Civil chegando em vários lugares, porque no combate às fraudes licitatórias, dispensa indevida de licitação e associação criminosa no âmbito do Executivo Municipal de Ivoti, cidade no pé da serra aqui no Vale dos Sinos. Cerca de 84 policiais civis cumpriram 15 mandados de busca e apreensão na Prefeitura Municipal de Ivoti, na Autarquia Águas de Ivoti, empresas e residências de investigados nas cidades de Ivoti, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bom Princípio, Tupandi e Presidente Lucena. A prefeita, que é a Lorena lá, né, está agora numa situação bem difícil. Essa situação já vem se arrastando há muito tempo. Já há muito tempo existia uma suspeita disso, daquilo, e que depois ficou em stand-by. Obviamente porque a polícia estava investigando, fazendo uma grande investigação, e quando o juiz vai ali e assina o mandado de busca e apreensão, é porque já tem muita coisa no inquérito policial. Veja o que os policiais tiram de uma das casas dos envolvidos. Em casas, em locais, é óbvio que a prefeita tem todo o direito, né, de defesa, o amplo direito de defesa. A investigação é na gestão passada, pois era a prefeita aí de Ivoti. Então, é isso, Polícia Civil na área, 84 mandados, veja só quanto de documento recolheu a Polícia Civil. Aliás, 15 mandados, 84 policiais. Obrigado, minha produtora aqui. Me soprou aqui no Lília. E agora uma boa notícia para os aposentados que já podem sacar a primeira parcela do 13º salário. É através do site Meu INSS que os aposentados podem verificar o extrato com o valor que irá receber referente à primeira parcela do 13º salário. Mas quem não tem tanta intimidade com essa tecnologia também pode ligar para a central telefônica pelo número 135. Às vezes o aposentado não está bem orientado. E esse é um papel
das associações, da FETAPERGS, orientar o aposentado para que ele tenha consciência de que está antecipando o 13º para aplicar corretamente e pensar que no fim do ano ele vai ter só a outra metade, nem bem a outra metade de ter os descontos, não é isso? Então, é importante? É importante, muito mais agora. Agora, sugerimos aos nossos aposentados, pensionistas, que se quer usar o dinheiro agora, use racionalmente para que não falte no fim do ano. E esse dinheirinho antecipado vem em boa hora. Mas, como disse o presidente, é preciso ter consciência. E o que fazer com esse valor? Botar na poupança, se eu não for usar em nada, eu guardo ali para quando eu precisar, para ajudar o filho, alguma coisa eu tenho. Essa sempre é a minha meta, é guardar um pouquinho para quando os filhos precisam, eu tenho para dar. Nessa situação de país totalmente um caos econômico, a gente tem que ter muita cautela e economizar o máximo. Cerca de 30 milhões de brasileiros terão direito ao adiantamento. Quem ganha até um salário mínimo já deve receber o benefício nos últimos 5 dias úteis deste mês. No início de setembro, recebe quem ganha mais de um salário mínimo. Gostei daquela senhorinha, nossa última personagem ali que falou. O caos econômico, temos que ter muito equilíbrio de alimento, hein? Tá certa ela. O médico Drauzio Varela esteve na Expoagas, que acontece na Fiergs, e falou com o Fabiano Brasil. Veja. Muito bom dia, Forcolém, Lilian, aqui na Expoagas 2018, o Drauzio Varela foi um palestrante. Vamos ver o que ele falou aqui antes de começar essa manifestação na edição 2018 da Expoagas. Agora, Drauzio, qual a importância também da saúde mental aliada a essa saúde física que a gente precisa tanto ter no dia a dia? Olha, a Organização Mundial da Saúde calcula que agora, nesta década de 20, chegando aí, né, nós vamos ter a depressão como principal causa de absenteísmo. Então, os transtornos mentais têm uma importância absurda hoje e cada vez maiores, porque nós vivemos numa condição para a qual nós não fomos selecionados na evolução, que é esta de você ter pressão o tempo inteiro, né? Você já acorda, já pega o celular, vê o que caiu de recado, já tem horário para chegar e trânsito no caminho, você fica aflito, aí trabalha o dia inteiro e a pressão do trabalho, né? Todo mundo é pressionado o tempo todo. É difícil você encontrar um equilíbrio psicológico no meio dessa balbúrdia em que a gente vive hoje. E a Faculdade Dom Bosco promove neste sábado, dia 25, a primeira Ofibosco. Vamos ver aí nas imagens, são oficinas gratuitas para estudantes dos 9º anos, ensino médio de escolas públicas e privadas, alunos da faculdade e público em geral. As oficinas, que abrangem diversas áreas do conhecimento, acontecem das 8h30 da manhã até as 11 da manhã. As inscrições podem ser feitas até hoje, quinta-feira, no site que aparece aí na sua tela. Muito bem. Agora cortaram lá para... Daqui a pouco tem mais entrevista ainda, gente. Daqui a pouco nós temos entrevista. Muito bom, Márcio. Anunciando que daqui a pouco tem mais entrevista ali. Mas o assunto agora é... Tudo bem, João? Tudo certo. Tá horrível. Sou colorado e o dia... Ontem, né, estava nos céus. O Internacional fez o que eu disse na bancada lá, 1-0, né, com toda a dificuldade. E agora vem esse balde de água gelada, com gelo, com iceberg, com tudo na cabeça da gente. Detalhe é o seguinte, Forcolém. Só para anunciar, né? Guerreiro não joga mais esse ano, é isso? Pelo menos é a informação que foi trazida essa manhã, que ele não joga mais em 2018, volta só em abril de 2019. Ele tem 8 meses para cumprir a punição. Só para fazer um rescaldo rápido, ele havia conseguido uma liminar para jogar e acabou sendo revogada essa manhã, essa liminar. Ele jogou a Copa do Mundo com ela. E agora ele teve a liminar, né, revogada e automaticamente fica fora dos jogos. Esse foi o dia quando receberam. Olha a facerice, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Olha, tem um gremista rindo aqui. Olha, depois nós conversamos. Olha a facerice dos colorados, nós estávamos ali gritando, vibrando e agora... Mas vem cá,
ô Diogo, uma liminar para ele jogar a Copa do Mundo. Não era muito frágil isso? Bem, na verdade, o que se debate é que ele conseguiu a liminar, tendo em vista que houve uma mobilização de outros membros do esporte, e aí os capitães das seleções que jogaram a Copa do Mundo ao lado do Peru, para que ele pudesse jogar a Copa. E depois era previsto que seria julgado de novo e poderia ter, né, a revogação dessa liminar. Foi o que realmente aconteceu. O que acontece a partir de agora, Forcolém, para o torcedor do Inter entender? Pois é. Está congelado o contrato. A partir do momento que o Inter recebeu o comunicado oficial de que ele não pode jogar, ele tem um contrato com o Internacional congelado. Se congelado automaticamente, ele amplia o vínculo até 2022. O vínculo dele é até 2021. Certo. Então passa a contar a partir do momento que ele comece a jogar com a camisa colorada. O Internacional não paga o salário dele, mas paga as luvas do jogador, porque é o valor que foi acertado entre as partes para que ele pudesse vir para o Internacional. Mas tem um outro detalhe, ele não pode frequentar nenhum âmbito esportivo. O que significa isso? Ele está banido do esporte por doping. Então ele não pode frequentar o Beira-Rio, ele não pode treinar no CT Colorado, ele não pode usar a camisa do Internacional, então ele não pode até esse momento fazer nada que esteja relacionado ao Internacional. Não, corta pra cá, Márcio, um pouquinho, porque agora eu tô fazendo cada expressão aqui, eu tô apavorado com isso. Eu não sei, Lilian, qual é o teu time, você não gosta de revelar, fica aí em cima. Não, imagina, eu não tenho problema, eu sou gremista. Gremista? Sou gremista, tá, mas eu sou aberta às críticas também, porque eu critico muito o Internacional, eu prefiro ficar quieta então, quanto a esse assunto. Mas olha só, o Diogo falou que está congelado o contrato. Está congelado o coração do Colorado. O coração do Colorado congelou, certo? Porque nós estávamos fazendo toda aquela festa, e aí? O cara vai pagar as luvas, o cara não pode chegar nem perto do Beira-Rio. O que esse cara vai fazer da vida? Vai engordar? Vai ficar gordo? Vai sair por aí, de repente a cabeça não é boa, daqui a pouco vai conseguir ficar 8 meses sem jogar futebol? Agora, o departamento jurídico do Inter pretende entrar contra e derrubar e conseguir outro eliminar? Primeiro, o Internacional tem que ser comunicado oficialmente que isso passa a valer. Mas não pode entrar contra o Palmeiras, senão vai dar... Isso, não, já vai ficar fora contra o Palmeiras. O fato é o seguinte, Forcolém, a gente conseguiu contato com algumas pessoas essa manhã, tentando buscar informações, e é muito difícil que consiga uma reversão. É muito difícil, porque já foi feita uma decisão no alto escalão do futebol, que é o TAS, que é justamente onde o Inter foi em 2016, quando buscou, né, junto à FIFA, a tentativa da busca para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E lá é a última escala de decisão judicial. E foi o TAS que decidiu que o Guerreiro está punido mais uma vez e durante 8 meses tem que ficar longe do esporte. Que ironia! TAS também é o demônio da Tasmânia, né? Então nós estamos na mão do TAS, que é o Supremo Tribunal lá, e o demônio da Tasmânia que está rondando o Beira-Rio, porque o Inter dá uma subidinha, rapaz, e não... Jesus, no seu sangue, o sangue de Jesus tem poder, tem que abençoar o Beira-Rio, porque pelo amor de Deus. Foi um balde de água fria muito rápido. Até eu ouvi uma expressão hoje pela manhã que é a seguinte, o balde estava pronto, ele estava lá em cima, geladinho e pronto, só estava esperando o vento bater. Porque era esperado, a gente vinha falando sobre isso, era uma contratação de risco. É aquela coisa, Forcolém, eu faria. Se fosse eu dirigente do Inter, eu teria feito o negócio. Vai esperar um outro clube tentar? E se ele pode jogar? É uma grande contratação. Claro, corria esse risco de poder não jogar. Eu nem te apresentei o Diogo, né? O Diogo é um jovem jornalista e despontando cada vez mais, coordena lá o esporte da Rádio Grenal. É nosso produtor e também participa da bancada aqui do Virando o Jogo, junto com o Rogério Amaral. Muito obrigado, Diogo. Obrigado, mas o Inter é vice-líder, viu? 41 pontos. Tá um pontinho do líder só. Domingo tem o Palmeiras. Vai dar. Tá bom. Vai. Não, a produtora tá pedindo para eu consolar ele, mas, gente... Não há como. Usa o meu ombro, pode usar. Eu acabei de revelar o meu time aqui. À vontade. Eu me solidarizo, Vai borrar minha maquiagem. Mas não vai dar para consolar, porque, enfim. Vamos lá. Agora vamos para um assunto mais alegre. Festival de Cinema de Gramado. Teve o cancelamento da exibição do filme O Banquete, em função da morte do editor Otávio Frias Filho.
Então, a direção do festival exibiu na noite de ontem o filme A Chave do Vale Encantado na sessão noturna. É um novo trabalho do Oswaldo Montenegro, um filme que vem sendo amplamente comentado, amplamente divulgado, aí não só por ser do Oswaldo Montenegro, mas vem recebendo boas críticas. E mesmo fora de competição, foi exibido no Palácio dos Festivais, até porque o diretor e a equipe dele estão em Gramado para participar da mostra infantil. Quarto projeto do músico Atrás das Câmeras, e o longa-metragem é uma adaptação do livro O Vale Encantado, que foi escrito pelo Oswaldo Montenegro, esse conhecido músico, foi escrito em 1990, e a gente está vendo aí imagens do filme A Chave do Vale Encantado. Olha que bonito. O nascer do sol. Uma bela fotografia desse filme também. Com isso, a gente vai rapidamente para o intervalo. Tem mais cultura depois, hein? Fica aí. O Rio Grande em Movimento está de volta para falar agora de arte, de cultura, porque é o que nós temos todos os finais de semana, além, é claro, durante a semana também as exposições, é o que nós temos na Fundação Iberê Camargo. Para falar da programação desse final de semana, para você já ir se programando, aí a gente recebe aqui o superintendente da Fundação, Emílio Calil. Muito bom dia e bem-vindo. Muito bom dia, prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Sempre, né, de divulgar essa extensa programação. E vamos a ela, então. Primeiro, vamos falar das exposições que nós temos agora. Neste momento, a Fundação está apresentando duas apresentações. Uma é um trabalho educativo expositivo, que é sobre o Iberê Camargo, onde se recebe a criança, a família, para desenvolver trabalhos em ateliê ou em salas de pesquisa. Uma grande exposição do Iberê Camargo. E a exposição que foi montada e inaugurada semana passada por Domingos Bernardo é Caixa Preta. Certo, só um minutinho, Emílio. A gente está com um probleminha um probleminha técnico aqui com os microfones. A gente vai ajustar. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar da programação da Fundação Iberê Camargo. Vai enviando a tua pergunta também para o Emílio, que a gente já volta. Preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um tri-táxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, não acredito, rapaz. Já estamos chegando em Gramado em 25 minutos, che. Eu vim de Porto Alegre a Gramado pela tri-táxi aéreo. Que barbado, olha só, estamos chegando aqui, louco. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Rio Grande em Movimento de volta e nós seguimos aqui com o superintendente da Fundação Iberê Camargo, Emílio. Emílio, fala pra gente então, por favor, a respeito da exposição Iberê Camargo Formas em Movimento e a Caixa Preta, né? Que são as exposições nesse momento. Formas em Movimento foi criada pelo setor educativo e pelo setor de exposições e acervo da Fundação Iberê Camargo, e a grande preocupação foi levar uma exposição do Iberê que tivesse um caráter de ateliê educativo. Então ali se recebe a família, a criança, o estudante que queira se inteirar mais ou queira participar dos ateliês, das leituras sobre o Iberê Camargo.
E a Caixa Preta é uma exposição que foi idealizada pelo curador Bernardo e que inaugurou semana passada e, como o nome diz, é uma exposição que nasce de uma caixa preta, onde as coisas estão guardadas, onde as coisas estão, às vezes, invisíveis, porque foram esquecidas, foram colocadas de um jeito. Então, nós temos ali um trabalho muito bonito com mais de 40 artistas que participam dessa exposição. Tem desde artistas contemporâneos até já artistas que podemos chamar de clássicos ou modernos. Ali estão algumas obras da Caixa Preta. Essas obras que estamos vendo, todas são do Caixa Preta, que é a exposição que vai até outubro próximo. Ela abriu semana passada e tem despertado grande curiosidade do público, como toda a Caixa Preta desperta nas pessoas, né? Aqui já estamos vendo o Iberê Camargo, que são as obras que compõem Formas em Movimento. Que é a outra exposição. Que é a outra exposição, né? Nós temos uma exposição que tem essa característica didática e a outra exposição que tem uma característica expositiva. Maravilha. Então são... Essa já é da Caixa Preta de novo. A Caixa Preta são, então, dezenas de obras de diversas épocas também. Diversas épocas, diversos artistas. Escolas. Então, esse também é Caixa Preta. Na Caixa Preta, por exemplo, nós temos uma curiosidade que vale a pena focar nessa curiosidade. Tem uma pintura do Oscar Niemeyer, que é uma coisa muito rara de ver. O Oscar sempre foi um desenhista, né? E ali ele faz uma pintura que é do ano de 64, que é praticamente junto com Brasília nascendo. Então, isso tudo desperta uma curiosidade muito grande. É uma Caixa Preta do Oscar Niemeyer. Que bacana. É, muito bonito. Que maravilha. Tem mais algum artista que tu destaca pra gente mudar de tem atividade? O Grupo Chelpa Ferro, que é uma obra muito impactante, porque ela é sonora, ela é participativa, né? Temos pintores clássicos, temos artistas aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que vale a pena conferir, são 40 artistas. Qual é o horário de visitação das exposições? Sábados e domingos, das 2 às 7 horas da noite. Todos os sábados e domingos. E durante a semana aceitamos agendamento de escolas ou grupos que queiram ver a exposição ou participar de um projeto educativo. Maravilha. Baita programa para esse final de semana. Por falar em escolas, o que vai ter no sábado, então? O que é essa aula aberta para o Enem? Aula aberta para o Enem, porque o Enem hoje coloca a arte visual também como um dos itens, né, dos exames do Enem. E ali uma especialista nisso falará sobre essa ligação do Enem, quer dizer, das artes visuais com os exames do Enem. É uma visita guiada, então, na exposição. É uma visita e uma palestra. Que maravilha. Isso será uma coisa muito interessante. Uma especialista em História da Arte. Exatamente. Que aí explica para os alunos já bem contextualizado dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Perfeitamente, é isso que acontece. Maravilha. Essa aula aí já tá agendada ou o pessoal ainda pode participar? Não, pode participar na hora. É claro que tem quantidade de pessoas limitada, porque é por causa do auditório. Na parte expositiva não há limite. Qual é o horário, então, no sábado? No sábado, o horário do Enem é às 15 horas. 15 horas. Então, o pessoal chegando até um pouco antes ainda dá para conseguir participar. Muito bacana. E no domingo tem uma oficina, no mesmo horário, às 3 da tarde? No mesmo horário, às 15 horas, que é a oficina de monotipia. E depois tem um encontro com o Eduardo, que vai falar um pouco da experiência dele no ateliê quando ele trabalhava junto ao Iberê. O que é essa oficina de monotipia? Ela é para crianças só? Para crianças, não. Pode ser para qualquer idade. Não é só para criança. Mas a criança, lógico, é o nosso foco, porque, sem dúvida nenhuma, focando na criança, você tem uma garantia de público amanhã, né? Essa criança é o que vai nos trazer o aumento de público lá para dentro da fundação e das outras instituições. E a monotipia é um trabalho gráfico que é feito no ateliê com o despertar e o interesse das pessoas que têm interesse nessa arte. Isso partindo da
imagem símbolo de toda a obra do Iberê, que é o carretel, né? Sem dúvida nenhuma, o carretel é o foco, mas não é necessário, não é obrigatório. Ele é o início do raciocínio. É o início do raciocínio. O Iberê, na verdade, colecionava os carretéis e trouxe, depois dessa coleção de carretéis, uma série imensa de pinturas que tinham essa composição geométrica do carretel de diversas formas. Maravilha. Bom, e aí depois, na sequência, depois dessa oficina, o Eduardo, que é o artista, ele fala da relação com o Iberê Camargo. Exatamente. Aí ele vai até o ateliê, ali nós vemos a prensa que o Iberê Camargo trabalhava, os trabalhos que os outros artistas fizeram e a possibilidade de praticar uma monotipia no ateliê da Fundação Iberê Camargo. Bom, e para fechar, tem o Cine Iberê, como sempre, né? No final de semana, às 4 da tarde. Às 4 da tarde. Qual é a programação desse... Desse final de semana, nós temos a... Desculpe... É no domingo, né? No domingo, Iberê, às 4 horas da tarde, né? É Pancinema Permanente, que é de Carlos Nader, é uma sessão comentada pela Gabriela Almeida. E tem o lançamento do livro da Gabriela também. Isso acontece no domingo. Isso com entrada franca sempre. Entrada franca, as sessões são bastante requisitadas, na grande maioria estão sempre lotadas. Tem que ser, então, chegar com antecedência, já pegar a senha, se inscrever e assistir o filme. É com entrada franca, mas é por ordem de chegada. Sem dúvida nenhuma. Vamos ser franco, né? O pessoal tem que se organizar. E como é que está ali agora com essa ampla movimentação ali da Orla do Guaíba, né, depois das obras? Vocês sentiram ali uma mudança? Como é que ficou para vocês? É o grande desafio nosso agora, essa integração da fundação, do prédio, das exposições com a Orla, né? Porque ali tem sido, no final de semana, principalmente quando o tempo permite, um movimento muito grande das pessoas que vêm lá do gasômetro de bicicleta e passam por ali e elas querem parar, olhar, né, uma exposição, tomar um café, sentar, ver o pôr do sol. Isso tem criado na gente uma possibilidade para, a partir do ano que vem, criar projetos específicos para isso, né, para a Orla, comunicando com o Iberê. Então, realmente, como a gente sabe que tem muito movimento, ampliou, né? A movimentação aumentou, o público ali... Consideravelmente, né? Uma pena que a obra não foi até o Iberê, mas aos poucos ela vem vindo até o Iberê. Está chegando. Bom, só para a gente, então, fechar... O Pancinema Permanente é um filme de 2008, né, brasileiro, do Carlos Nader, como disse o Emílio. E vai ter, então, a sessão comentada com a Gabriela Almeida. O lançamento do livro dela é O Ensaio Fílmico ou O Cinema à Deriva, com entrada franca. Muito obrigada, Emílio, mais uma vez. Muito obrigado a você e espero que todos estejam lá no Iberê nesse final de semana. Com certeza, e esperamos tempo bom também. E vai ter frio, mas vai ter tempo bom, que eu já esqueci. Frio sempre é bom, mas não pode chover. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigado. A gente volta amanhã, hein, com mais coisa para você se programar para o final de semana, com mais notícias, muita cultura e também muita informação. Um ótimo dia, até lá, 11 da manhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.